Olá, equipe de cálculo 3 do Cefet de Divinópolis. Nessa videoaula, a gente vai ver o que acontece quando a equação característica de uma equação diferencial ordinária homogênea possui raízes complexas. Vamos nessa? Vamos voltar a falar então sobre as equações homogêneas com coeficientes constantes, ou seja, equações do tipo a y duas linhas mais b y' mais c y igual a zero, com a, b e c constantes conhecidas. Bom, se a gente procura então por soluções da forma y igual a e elevado a rt, então r tem que ser uma raiz da equação característica a r ao quadrado mais br mais c igual a zero. É uma equação de segundo grau que pode ter duas raízes reais distintas, duas raízes complexas, ou então uma raiz real dupla. Bom, a gente já viu o caso em que R1 e R2 são raízes reais e distintas dessa equação, que acontece quando b ao quadrado menos 4ac, ou seja, o discriminante dessa equação de segundo grau, é positivo. Agora, a gente vai ver o caso em que b ao quadrado menos 4ac é negativo. Então, as raízes da equação característica são números complexos conjugados, que é o que a gente tem aqui agora. Olha. R1 igual a lambda mais i vezes μ, e R2 igual a lambda menos i vezes μ, onde lambda e μ são reais. Bom, nesse caso, se a gente utilizar a mesma forma anterior, a gente teria então que a solução seria y igual a C1 vezes E elevado, aqui a gente tem o R1, mais C2 vezes E elevado a R2 vezes T, R1, R2. O que acontece agora é que tanto R1 quanto R2 são números complexos. E o que a gente precisa então agora é dar um significado para a potência complexa, ou seja, para a potência de expoente complexo. Uma forma de dar significado a isso é utilizando a fórmula de Euler, que é o que a gente vai utilizar a partir de agora. A fórmula de Euler diz o seguinte, que E elevado a it é igual a cosseno de t mais i seno de t. Vamos lembrar aqui então que o i, para a gente, é a unidade imaginária, de modo que i ao quadrado é sempre igual a menos 1. Bom, utilizando então a fórmula de Euler, vamos fazer aqui alguns exemplos. Quanto seria E elevado a menos it? E elevado a menos it pode ser escrito como E elevado a i que multiplica menos t. Então, a gente vai trocar t por menos t na forma de Euler. E a gente tem, então, que é igual a cosseno de menos t mais i vezes seno de menos t. Acontece que cosseno é uma função par e seno é uma função ímpar. Então, E elevado a menos it vai ser igual a cosseno de t, que é igual a cosseno de menos t, menos i seno de t. Um segundo exemplo agora é E elevado a μt. Bom, se a gente coloca um parênteses aqui para deixar claro, isso aqui na verdade, então, utilizando a fórmula de Euler, é dado por cosseno de μt mais i vezes seno de μ vezes t. Bom, agora a gente está apto, então, a calcular E elevado a lambda mais i vezes μ, tudo multiplicado por t. Utilizando a propriedade de potência, a gente tem que essa potência é igual a E elevado a lambda t vezes E elevado a i que multiplica μ vezes t. O que eu fiz aqui foi simplesmente utilizar a distributiva, olhem só. Bom, agora a gente tem que essa potência é igual a E elevado a lambda t, que multiplica E elevado a i μt, que a gente já tem na linha de cima. Ou seja, vai ser igual a E elevado a lambda t, que multiplica cosseno de μ vezes t, mais i seno de μ vezes t. Bom, vamos utilizar então
o que a gente viu até agora para resolvermos um exemplo. Encontre a solução geral da equação diferencial y2' mais y' mais 9,25y igual a zero. Encontre também a solução que satisfaz as condições iniciais y de 0 igual a 2 e y' de 0 igual a 8. Primeiro passo, escrevemos a equação característica, que é dada por r² mais r mais 9,25 igual a zero. Calculamos agora o discriminante, né, que é o famoso delta. Delta, nesse caso, é igual a b², que dá 1, menos 4 vezes 1 vezes 9,25. 4 vezes 9,25 é o mesmo que 37. Ou seja, o discriminante nesse caso, que é b² menos 4ac, é igual a menos 36, que é negativo. O que vai nos dar, então, duas raízes conjugadas complexas. Bom, as raízes são, nesse caso, dadas por r igual a menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos raiz de menos 36, ou seja, mais ou menos 6i sobre 2a, que é 2 vezes 1. O que implica em R1 igual a menos meio mais 3i e R2 igual a menos meio menos 3i. O que nos dá que duas soluções dessa equação diferencial homogênea são dadas por y1 de t igual a e elevado a r1t e y2 de t igual a e elevado a r2t. Fazendo as devidas substituições, vamos ter que y de t é igual a e elevado a menos meio mais 3i t. Bom, utilizando a forma que a gente viu logo atrás, a gente tem que vai ser e elevado a lambda_t, correto? No nosso caso, o lambda vale menos meio e o mi vale 3. Ou seja, vai ser e elevado a menos t sobre 2, que multiplica cosseno de 3t mais i seno de 3t. E o y2 de t vai ser igual a e elevado a menos t sobre 2, que multiplica cosseno de 3t menos i seno de 3t. Bom, como a gente quer encontrar a solução geral, a gente precisa agora verificar se essas duas soluções formam um par de soluções fundamentais. Para isso, a gente tem que calcular o Wronskiano, que, se vocês lembrarem, será dado pelo seguinte determinante y1, y2, y1', y2'. Bom, que vai ser igual, na verdade, y1 vezes y2' menos y2 que multiplica y1'. Menos 6i é elevado a menos t, que é, por sua vez, diferente de zero para todo t, pertencente aos reais. Portanto, as funções y1 e y2 são linearmente independentes e formam um conjunto fundamental de soluções da equação diferencial dada. Logo, a nossa função solução desse PVI pode ser escrita como uma combinação linear de y1 e y2. No entanto, pessoal, acontece que o nosso problema possui apenas coeficientes reais. E nesse caso, geralmente espera-se que a solução também possua apenas
funções reais e não função complexa. Por isso, a gente vai utilizar agora o seguinte teorema, que diz o seguinte, olha, dada uma equação diferencial linear de segunda ordem, em que P e Q são funções reais contínuas, se U de t mais IV de t é uma solução complexa da equação diferencial, então suas partes real e imaginária U de V também são soluções dessa equação. Logo, a gente vai pegar então U de V igual a cosseno de 3t multiplicado por e elevado a menos t sobre 2. Então aqui a gente tem o U de V e aqui a gente vai ter o V de t. U de t, perdão. E aqui a gente vai ter o V de t, que também está sendo multiplicado por e elevado a menos t sobre 2. Portanto, a gente tem que U de t é igual a e elevado a menos t sobre 2 cosseno de 3t e V de t é igual a e elevado a menos t sobre 2 vezes seno de 3t. Vocês podem verificar que, de fato, U e V são soluções da nossa equação diferencial, mas também a gente tem que verificar se U e V são linearmente independentes. Para isso, a gente tem que calcular o Wronskiano, que é o que a gente vai fazer agora. Nesse caso, o Wronskiano é dado por determinante de U, V, depois U', V', que é igual a igual a 3 vezes e elevado a menos t, que é diferente de zero para todo t pertencente aos reais. Logo, U e V formam de fato uma família, fundamental de soluções para o nosso problema. O que a gente tem então é que y é igual a um C1 vezes U de t, ou seja, vezes e elevado a menos t sobre 2 cosseno de 3t, mais um C2 que multiplica e elevado a menos t sobre 2 seno de 3t, que é igual, na verdade, e elevado a menos t sobre 2, que multiplica C1 cosseno de 3t mais C2 seno de 3t. A gente vai precisar também da derivada de y, então já vamos calculá-la de uma vez. A gente tem que y' verificando então as nossas condições iniciais, que dizem que y de 0 vale 2, y' de 0 vale 8. Então vamos lá. A gente tem que o PVI, y de 0 vale 2 e y' de 0 vale 8. Y de 0 é exatamente igual a C1 vezes 1 mais C2 vezes 0, que vale 2. Portanto, a gente já tem que C1 é igual a 2. E, para calcular C2, utilizamos y'. E a gente tem, então, que em y', a gente vai ter que aqui dá menos meio, que multiplica C1 mais 0
mais 1 que multiplica menos 0, ou seja, aqui vale 0, mais 3C2 é igual a 8. Isso nos dá, então, que como C1 vale 2, aqui a gente tem que menos 1 mais 3C2 é igual a 8, o que nos dá que C2 é igual a 3. Logo, pessoal, a solução do nosso PVI é y de t igual a e elevado a menos t sobre 2, que multiplica 2 vezes cosseno de 3t mais 3 seno de 3t. Essa, então, é a solução do nosso problema de valor inicial. Bom, eu já fiz aqui rapidinho o gráfico dessa solução, e o que a gente tem, que como a gente esperava, pela função, olha só, tem uma parte que é exponencial e outra parte que vai oscilando, né? Como e elevado a menos t sobre 2 tende para zero, quando t tende mais infinito, essa função começa oscilando com amplitudes mais altas e depois vai se aproximando a zero. E a nossa função, então, y de t, solução do nosso PVI, tende a zero quando t tende a mais infinito.